Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. A aula será sobre ossos do membro superior, em especial o osso húmero. O húmero é o maior osso do membro superior. Resgatando sempre a divisão do membro superior, ele é dividido em 4 segmentos, um primeiro segmento, um segundo segmento, um terceiro segmento e um quarto segmento. A aula será sobre o segundo segmento, que compreende a região do braço, e o osso é o húmero. Então, apresentamos neste momento os elementos anatômicos do osso húmero. Primeira informação importante: com quem o húmero se articula? Proximalmente, o húmero se articula com a escápula na articulação gleno-humeral. Distalmente, o húmero se articula com o osso ulna, tanto na vista anterior quanto posterior. O húmero também se articula com o rádio, tanto na vista anterior como posterior. Então, vocês têm distalmente uma articulação, tanto húmero com rádio e o húmero com a ulna. Que tipo de osso é o húmero? O húmero é um osso longo. Ele vai apresentar 2 epífises e uma diáfise. Epífise proximal, epífise distal e a diáfise. Como nós colocamos o húmero na posição anatômica? Como eu identifico se esse húmero é direito ou se ele é esquerdo? É simples. A cabeça do húmero, ela é proximal e medial. Proximal porque ela está mais próxima da raiz que implanta o membro, e medial porque ela precisa se articular com a cavidade glenoidal. Inferiormente, distalmente, eu consigo definir o que fica anterior e posterior. Bem simples. A fossa do olecrano, que é esta grande depressão, ela é posterior. Com essas 2 informações, eu consigo identificar se esse osso é direito ou se esse osso é esquerdo. Neste caso aqui, este osso é esquerdo. Quais são os elementos que nós temos na epífise proximal do húmero? Então, nós vamos ter a cabeça do húmero, que ela é esférica e vai fazer a articulação com a nossa cavidade glenoidal. Logo após a cabeça, eu tenho uma parte mais estreita, que é o colo anatômico. O colo anatômico, além de separar a cabeça dos tubérculos, ele indica a linha de fixação da cápsula articular do ombro. A cápsula articular vai se fixar nessa estrutura de colo anatômico. Depois eu vou ter o tubérculo maior do húmero, que ele é lateral e ele tem uma função importante de servir como fixação para 3 músculos: o supraespinal, o infraespinal e o redondo menor. Esses 3 músculos se fixam no tubérculo maior do húmero. O tubérculo menor do húmero, que ele é anterior, eu tenho a fixação do nosso músculo subescapular. Então, tanto o tubérculo maior quanto o tubérculo menor, eles são elementos anatômicos que têm como utilidade a fixação de estruturas musculares. Entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, que estamos aqui simbolizando para vocês nessa linha pontilhada, é o local de passagem, de trânsito do meu tendão longo do bíceps braquial. Ele transita no sulco intertubercular e também é a fixação do latíssimo do dorso nessa estrutura de sulco intertubercular. Depois eu vou ter um estreitamento logo abaixo do nosso tubérculo menor e tubérculo maior, que é determinado como colo cirúrgico. Passamos aos elementos da epífise distal
do húmero. Nós vamos ter um elemento determinado medial chamado tróclea, que vai servir como articulação do húmero com a nossa una. Então, ela se articula anteriormente com a nossa tróclea e lateralmente eu vou ter o capítulo, que é o que está marcado aqui em verde, que é o local de articulação com o nosso rádio. É o elemento anatômico do húmero que faz a articulação com o rádio. Aqui vocês vão ter tróclea se articulando com a una e o capítulo se articulando com o rádio. Muitas vezes os alunos trocam. Para isso, o professor Didi desenvolveu o que se chama de DDD, é uma dica do Didi. Como eu vou saber que o rádio se articula com capítulos? Façam a seguinte analogia, é uma técnica para facilitar a memorização. Antigamente, novelas davam no rádio e novelas têm capítulo. Novelas antigamente se escutava no rádio e novelas têm capítulo. Aí a gente não troca que o capítulo se articula com o nosso rádio. Logo acima do capítulo, eu vou ter o epicôndilo lateral. Esse é um elemento importante porque é o local de fixação dos músculos supinadores e extensores do punho. Se fixa nesse elemento ósseo aqui. É muito comum dar as epicondilites, tanto lateral quanto medial. O epicôndilo medial, por sua vez, que está superior à nossa tróclea, é o local de fixação dos músculos pronadores e flexores do punho do dedo. Também é comum dar uma epicondilite nesta região medial. Acima da tróclea, eu vou ter a fossa coronoidea, ou fossa coronoide, que vai ser o local, dentro de uma flexão do cotovelo, onde o processo coronoide vai se encaixar quando o cotovelo é fletido. Acima do nosso capítulo, eu vou ter a fossa radial, que corresponde ao local de articulação do nosso rádio numa flexão. Posteriormente, eu vou ter o olécrano, a fossa do olécrano, que vai ser preenchida quando o cotovelo estiver em extensão pelo olécrano, que é um elemento anatômico do nosso osso medial do antebraço, a ulna. E o sulco do nervo ulnar, que é o elemento que fica entre a tróclea e o epicôndilo medial, eu tenho o sulco do nervo ulnar, que vai transitar o nervo ulnar, que é o nervo do plexo braquial. Essa é a sensação quando a gente toca esta região e tem um choque no cotovelo, que a gente associa ao amor de sogra, né? Quando a gente bate o cotovelo e tem uma dor, porque a gente está fazendo um trauma suave, é claro, sobre o nosso nervo ulnar. Na diáfise do húmero, nós vamos ter dois elementos anatômicos relevantes. O primeiro, a tuberosidade deltoídea, que está mais ou menos no terço médio do húmero, é o local de fixação deste grande músculo do ombro, o deltoide, e posterior eu vou ter o sulco do nervo radial, que nós simbolizamos aqui com essa linha pontilhada. Nesse sulco, que ele é muito discreto, passa o nervo e a artéria braquial profunda. Para simbolizar de um tom brincadeira nessa fixação, mas o que acontece? Toda a fratura da diáfise do nosso húmero, eu tenho que ter um cuidado porque eu posso fazer uma lesão do nervo radial. Fratura de diáfise de húmero pode comprometer o nervo radial. Fratura de epífise distal de húmero, eu posso ter comprometimento de nervo ulnar.
Essa é a bibliografia que nós utilizamos para a apresentação dessa aula. Esperamos ter ajudado vocês na compreensão sobre os elementos anatômicos do úmero. Esperamos vocês aqui numa próxima aula. O nosso muito obrigado.